pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como tá a sua vida? Tipo assim, simplesmente, como tá a sua vida hoje? Se você pudesse definir com uma palavra, como tá a sua vida hoje? Sabe, eu fico pensando muito sobre a vida e hoje eu tava pensando no que eu poderia trazer pra falar e algo que eu acho que a gente precisa nessa geração, nesse tempo que a gente tá vivendo, de tanta correria, de tanta coisa cheia pra fazer, da nossa mente tão cheia com tanta coisa, a gente precisa se perguntar: e aí, como tá a sua vida? Isso é baseado em experiências minhas. Vou falar isso de novo, eu sempre gosto de trazer coisas que eu já vivi, coisas que realmente eu tenho experiência, eu tenho vivido com Deus. E uma das coisas que eu venho experimentando muito recentemente, exatamente essa pergunta. A minha vida estava muito bagunçada, decisões equivocadas, minha cabeça cheia de coisas, eu não sei pra onde ir, meu futuro, né? Tenho 19 anos, então eu não sei pra onde eu vou, o que fazer na minha vida, o que me especializar, qual é o meu chamado. Enfim, eu tava lidando com um monte de coisa. E nesse meio todo, eu acabei esquecendo a minha vida espiritual e levando ela só por levar. E as crianças atacam novamente. E eu achei que a minha vida espiritual tava ficando muito simples, muito... sabe aquele momento da vida que parece que a sua vida espiritual fica parada? Não tem mais graça, não tem nada de novo, nada muda. Desde um dia, Deus começou a me mostrar, me fazer voltar a velhos hábitos, a coisas simples que muitas vezes a gente deixa de lado e que vão nos afastando de Deus. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz pra gente ser vigilante, pra gente vigiar e orar. O diabo nos rodeia como leão a quem procura tragar. A Bíblia diz que a gente não pode amar as coisas deste mundo. E a gente tá vivendo nesse mundo, nesse mundo onde as coisas desse mundo tendem a nos fazer nos distrair da presença de Deus. E por mais difícil que estejam as coisas na nossa vida, você não pode esquecer de sua vida espiritual. E eu sei que é muito difícil e que muitas vezes a gente deixa passar. E a gente deixa com que a nossa vida espiritual fique morna e a gente fique culpando a Deus e perguntando para Deus: poxa, Deus, mas por que isso está acontecendo? Mas por que tudo isso está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor nunca me tira desse estado? Por que o Senhor não me tira desse pecado? Quando, na verdade, a gente que deveria se perguntar onde a gente está pisando, para onde a gente está olhando, para onde os nossos olhos estão voltados. Nós precisamos nos fazer essa pergunta e voltar de onde a gente caiu. Lembra lá em Apocalipse, quando Jesus fala: lembra de onde caístes? Para voltarmos às práticas do primeiro amor, a Bíblia, ela tem tudo pra gente. A gente precisa aprender a abrir ela e ler. A gente precisa recorrer a ela. E esse vídeo não é só pra cristão, não tem um título de pessoa ideal destinado para esse vídeo. Talvez você nem seja crente que você esteja vendo esse vídeo, então esse é um convite pra você. O que você tá fazendo da sua vida? A vida parece que tá chata, a sua vida parece que não anda pra frente. Talvez você até tenha conquistado as coisas que você queria, mas tá faltando algo. E o engraçado, não é só com gente não cristã que isso acontece. E a gente tá propenso a cair. A gente precisa pensar e se fazer essa pergunta de vez em quando, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida? Por que será que a minha vida tá parada? E antes de perguntar a Deus do porquê, a gente deve se perguntar se a nossa vida espiritual tá boa. A gente precisa se perguntar se a nossa busca por Deus, como é que ela tá? A gente precisa perguntar pra Deus, pedir ajuda pra Deus. Então muitas vezes a gente não sai de um estado de paralisia espiritual, digamos assim, por conta de nós mesmos. A gente acaba se perdendo nas coisas desse mundo e a gente não recorre ao trono da graça, como diz Hebreus. Ontem na minha celular falou sobre isso me tocou muito. Que a gente precisa ir no trono da graça, a gente precisa ir no trono da misericórdia de Deus. Mas muitas vezes a gente guarda o fardo pra gente, a gente tenta resolver achando que a nossa racionalidade vai resolver apenas e que Deus simplesmente não existe. A gente tá vivendo uma geração de cristãos ateus, que vivem independente de Deus, e nós não podemos fazer isso. Então chega hoje de viver uma vida rasa e se pergunte hoje: por que será que a sua vida está parada? Será que é Deus que não fala com você ou você que não fala com Deus?